Êxodo capítulo 40, versículo 36. Quem achou diz amém. Segundo livro da Bíblia. Assentado mesmo como você está. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam. Diga comigo, caminhavam. Caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam. Diga, não caminhavam. Até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Quando a gente tem a oportunidade de ser ministrado pela palavra do Evangelho, o Evangelho da cruz, ele nos constrange a vivermos uma vida sendo direcionados pelo Espírito Santo. E todo homem e mulher que consegue compreender a dimensão em que foi ativado pelo Evangelho da cruz de Cristo, inevitavelmente, ele passa a viver uma existência na qual o Evangelho de Cristo é o que faz sentido para nós. O Evangelho é o que dá identidade para você. O Evangelho é o que faz a tua vida ter significado. O Evangelho é o que faz você encontrar propósito. O Evangelho é o que mostra para você o real valor que desde a eternidade foi designado para você. O problema é que muitos de nós, na nossa caminhada diária, na nossa caminhada cotidiana, a gente não consegue compreender de fato para o que nós fomos gerados. E muitos de nós então andamos errantes, andamos sem conseguir discernir e compreender qual é a conjuntura de Deus para cada período e temporada da nossa história. Isso faz com que nós não consigamos perceber o propósito real que foi gerado por Deus na eternidade para ser manifestado através de nós. Quem está me entendendo, diga amém. Então olhe para mim, por favor. Todo homem e mulher na face da terra possui um propósito, um desígnio, algo que foi desenhado na eternidade, no coração de Deus. Não está circunscrito e resumido à conjuntura que você está vivendo. Isso não depende de fatores externos a você. Isso não depende daquilo que você fez até o dia de hoje. Depende exclusivamente do fato de se Deus tem ou não uma obra para ser realizada na sua vida. O fato é, todo homem e mulher na face da terra possuem um propósito que o próprio Deus criou você, gerou você, para que esse propósito fosse manifestado sobre a terra. Quando Deus criou você, olhe para mim, quando Deus criou você, Ele sabia exatamente do que é que o mundo necessitava no exato momento em que você veio à terra. Então Deus coloca nos corações de cada um de nós um potencial, e quando esse potencial é ativado por Deus, nós nos encontramos com o propósito para o qual nós fomos criados. Nós estamos aqui diante de um texto da palavra do Senhor, no qual o povo de Israel, ele, depois de passar 40 anos no deserto, ele encontraria a terra prometida. Só que antes da caminhada que ele trilharia para encontrar a terra prometida, era necessário que o povo de Israel compreendesse a maneira exata através da qual eles seriam capazes de discernir, de identificar o direcionamento que Deus daria para eles ao longo de toda a história. Então nós estamos diante de um texto, Êxodo capítulo 40, versículos 36, 37 e 38, os quais nós lemos agora, e que narram para nós nada menos
do que a manifestação do desígnio de Deus para direcionar o povo. O que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite é o fato revelado através da história da humanidade, revelado através da própria revelação de Deus para a humanidade, de que Deus é quem deve direcionar cada um dos nossos passos. O ser humano briga consigo mesmo, o ser humano inventa religiões, o ser humano corre atrás de discursos políticos, filosóficos, o ser humano inventa coisas para as quais ele vai dedicar a vida, nas quais ele vai basear a sua vida, simplesmente talvez porque ele não consiga compreender que existe um direcionamento, existe um desígnio, existe algo que é eterno e que move a vida de cada um de nós. E isso é o direcionamento de Deus para cada homem e mulher na face da terra. O fato é que enquanto nós vivemos errantes pelo mundo, enquanto nós buscamos em tudo, menos naquilo que é real e verdadeiro, o direcionamento para nós, a gente até consegue dar alguns passos, a gente até consegue chegar em algum lugar, a gente até pode ser que construa algumas coisas na vida, mas diz a palavra que o céu e a terra passarão, assim como a sua concupiscência, mas a única coisa que durará para sempre é a palavra de Deus. E todo aquele que é direcionado pela palavra de Deus, esse permanece. Todo aquele que é obediente a Deus, esse permanece. Todo aquele que consegue discernir o direcionamento e os desígnios de Deus da eternidade para você, são aqueles que permanecem. Quem está me entendendo, diga amém. O povo de Israel, você conhece a história, ele ficou 40 anos vagando no deserto. Me ajuda a pregar nessa noite? Diga para 2 ou 3 pessoas aí, não espere os 40 anos para você entender o que tem que fazer. Fala para alguém aí, não espere os 40 anos para você entender o que tem que fazer. Agora olhe para mim aqui, por favor. Tem gente que perde tempo na caminhada simplesmente porque fica postergando, simplesmente porque fica jogando para frente aquilo que já deveria ter feito há muito tempo atrás. Tem gente que acaba não vivenciando o que Deus tem para sua casa, porque fica jogando para frente as decisões e os posicionamentos que precisam tomar. Tem gente que fica postergando aquilo que Deus tem para realizar através de você, simplesmente porque não consegue assumir a responsabilidade de agir de acordo com a maneira como um filho de Deus agiria. Para alguns de nós, talvez, a igreja sirva simplesmente para justificar o restante da nossa semana. Ou seja, tudo que eu faço lá fora depõe contra mim. Então eu preciso disso aqui para justificar o restante da minha semana. Porque mesmo que eu faça isso, ou isso, na quinta-feira, ou no domingo, ou na terça-feira, eu vou na igreja. Para alguns de nós, a igreja se torna simplesmente um exercício religioso, algo que na sua cabeça vai limpar você de alguma coisa que você fez na semana. Para alguns de nós, o ambiente de culto se torna um talismã, um amuleto, no qual você vem para cá e repete uma liturgia, a gente vem para cá e repete dia após dia, semana após semana, amuletos, talismãs, mantras espirituais, e na sua cabeça, talvez, pode ser que isso de alguma forma vai levar você a algum lugar. Somente quando nós compreendemos do que se trata o Evangelho da cruz de Cristo, é que a nossa vida tem significado. Somente quando você compreende de fato a profundidade da onde Deus quer levar você, é que você consegue ser capaz de discernir aquilo que é espiritual entre aquilo que é carnal. Não é possível viver uma vida cristã plena, satisfatória, produtiva, frutífera, sem que você também consiga discernir qual é o direcionamento de Deus para a sua vida em cada temporada. É importante ouvir a voz de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Agora, mais importante ainda é continuar ouvindo a voz de Deus. Tem gente que recebeu um direcionamento semana passada, ano passado, há 10 anos atrás,
e continua vivendo em conjunturas diferentes, como se o direcionamento de Deus fosse o mesmo daquele tempo. Então, quando você discerne as estações, você se torna capaz de continuar ouvindo o direcionamento que Deus está dando. Olhe para mim aqui, Deus não muda, Deus não tem sombra de variação. Tem gente também que vai para o outro extremo. Cada dia Deus dá uma direção diferente. Observe o seguinte, qual era a direção de Israel dada por Deus? Ir para a terra prometida. Em nenhum dos 40 anos que o povo esteve no deserto, esse direcionamento mudou. O direcionamento era ir para a terra prometida. Agora, por quais caminhos? Fazendo o quê? De que forma eles deveriam chegar lá? Cada temporada e cada conjuntura trazia da parte de Deus um direcionamento específico. Então é fundamental que nós, enquanto igreja, cada um de nós aqui, enquanto filho de Deus, consigamos discernir qual é o direcionamento de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para tudo que Ele tem para realizar, mas estejamos atentos para que continuamente essa voz de Deus nos mostre como a gente tem que chegar lá, o que precisamos fazer até chegar lá e de que maneira nós chegaremos aonde Deus quer que nós cheguemos. Porque se você parar de ouvir a voz de Deus, você continua andando numa temporada nova, fazendo da mesma forma que você fazia na outra temporada. Imagina comigo, Abraão subiu e recebeu um direcionamento de Deus, recebeu uma palavra de Deus: me entrega Isaque, sacrifica o teu filho, leva ele no monte e imola o menino. Abraão questionou, Abraão redarguiu, o que ele fez? Foi. No meio do caminho, antes de subir no monte, ele estava com a comitiva, ele disse para a rapaziada assim: olha, fiquem aqui, porque eu e o menino iremos fazer o que, irmãos, que ele falou? Iremos adorar. Iremos adorar. A convicção de Abraão de que o direcionamento de Deus e o que Deus iria continuar falando era tão grande, que ele sabia que até mesmo se ele matasse o menino, Deus era capaz de ressuscitar o menino. Por isso ele é o pai da fé. Porque ele creu sem ver. Ele creu sem expectativa de ter visto acontecer com alguém. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia o que Deus podia fazer. Ele tinha convicção de que mesmo se viesse a morte, o Deus que ele cria era um Deus de vida, era um Deus de abundância, era um Deus que podia fazer infinitamente mais do que qualquer outra coisa que ele pudesse imaginar. Essa convicção precisa mover cada um de nós. É saber que mesmo se na sua casa você estiver atravessando momentos de luto, momentos de dor, momentos de desespero, momentos de dificuldades intensas e profundas, você continua tendo a certeza de que o Deus que você crê e você serve, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é magnífico. E Ele pode realizar mais. Porque a nossa fé no culto precisa ser revelada no dia a dia. Porque a convicção com a qual a gente levanta a mão, dá glória a Deus, diz aleluia, fala em língua estranha, no ambiente do culto, precisa também nos acompanhar lá na fora, lá na vida real, em tudo que a gente faz fora daqui. Porque senão, meramente o que a gente está fazendo é ser religioso. Meramente um religioso. Eu quero começar a pregar nesse texto aqui. Depois dessa breve introdução, eu tenho que dizer para você o seguinte: Deus estabeleceu com o povo, antes do período de 40 anos no deserto, que ele teria uma forma específica, através da qual o povo saberia que era Deus que estava falando. Pessoas já me procuraram perguntar assim: como é que eu sei quando é Deus que está falando comigo? Como que eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus? Ele fala assim, a gente escuta, é uma voz aqui dentro? Como é que é uma voz na minha cabeça? Como é que é?
Geralmente a minha primeira resposta para essas pessoas é a seguinte: olha, se eu estiver no meio de uma multidão, com um monte de gente falando, e Jéssica me chamar, e Jéssica falar comigo, eu sei que é ela que está falando comigo. Pode estar um monte de mulheres gritando e falando ao mesmo tempo. Se Jéssica chamar meu nome, eu sei que é ela. Sabe por quê? Porque eu conheço a voz. Porque eu tenho intimidade com a voz. Eu me preocupo em escutar a voz todo dia, constantemente. Eu me preocupo em conversar. Eu me preocupo em estabelecer um relacionamento. É impossível alguém que não estabelece na sua vida cotidiana relacionamento com Deus conseguir discernir a voz de Deus falando com você. E aí você sempre vai precisar de um mediador. Você sempre vai precisar de alguém que vai direcionar você. Agora a palavra diz que quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel faziam o quê? Caminhavam. Qual era o homem que movia a nuvem? Qual era o profeta que movia a nuvem? Qual era o pastor que movia a nuvem? Qual era o evento que movia a nuvem? Deus movia a nuvem. Porque ninguém, presbítero cristiano, tem controle sobre a nuvem. A nuvem não é propriedade de ninguém, Davi. A nuvem, Luiz, não pertence a ninguém. Deus é o dono da nuvem. Deus é quem direciona a nuvem. Deus é que sabe para onde ela tem que ir e para onde ela tem que deixar de ir. Deus é aquele que faz e é aquele que desfaz. Deus é aquele que estabelece e é aquele que desmonta. A igreja só consegue passar para a próxima temporada quando discernir de fato que é Deus que move a nuvem. E não só isso, mas é necessário que nós nos coloquemos debaixo da nuvem para quando ela andar, a nuvem vai nos direcionar. Não é a nuvem que vai atrás da gente, é a gente que vai atrás da nuvem. Não é a nuvem que nos acompanha, somos nós que acompanhamos a nuvem. Não é Deus que tem que se adequar ao que você quer que Ele faça, é você que precisa caber e se enfiar no plano e no propósito original que Deus um dia escreveu da eternidade para você. Então levanta a mão, porque eu vou profetizar aqui nessa noite. Existe plano, existe projeto, existe sonho de Deus para a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Quando a nuvem levantava, então eles caminhavam. Imagina comigo, irmão, a profundidade desse texto aqui. Mozart, pensa comigo. O povo está acampado no deserto. O povo está acampado. Eles não sabiam que horas que a nuvem ia se levantar. Eles não sabiam que horas que a nuvem ia sair. Agora diz o texto: quando a nuvem levantava, o povo caminhava. Isso me chama atenção para um detalhe. O seguinte detalhe: mesmo que o povo não soubesse o momento, a hora, o dia, e nem mesmo a temporada que a nuvem ia andar, o povo estava constantemente em vigilância. Constantemente em vigilância. Constantemente prestando atenção naquilo que o céu estava movendo. Constantemente atento ao que Deus faria através da nuvem. Porque se eles tirassem os olhos da nuvem um dia e a nuvem fosse embora, eles iriam morrer no deserto. O povo compreendeu que se por um dia, Patrícia, eles tirassem os olhos da nuvem, eles correriam o risco da nuvem ir embora e eles morrerem no deserto. Ei, olha para mim, não perca a nuvem de vista. Não deixe a nuvem ir embora e você morrer no deserto. Continua atento, continua vigilante, continua fazendo o que você tem que fazer, mas com os olhos fixos na eternidade. É por isso que Paulo vai dizer: nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, vai acabar, mas o que não se vê é eterno, porque o que não se vê, irmãos, são as coisas espirituais.
É o que diz a Bíblia, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem tampouco subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Não perca a nuvem de vista. Se você parar de olhar para a nuvem, a sua casa entra em ruína. Se você para de olhar para a nuvem, a sua vida pessoal entra em ruína. Porque se a nuvem saísse, o sol escaldante do deserto mataria em menos de 3 dias aquele povo todo. Os olhos não podem sair da nuvem. Porque se a nuvem levantar, o que o texto está dizendo? A nuvem levantava, o povo andava. Então eles estavam ali vivendo as suas vidas normais. Não tem coisa tão poderosa no mundo do que um homem normal, com a sua esposa normal, com os seus filhos normais, um homem comum, que eu quero dizer, com uma esposa comum, com filhos comuns, porque é na vida comum, cotidiana, que Deus se manifesta, muito mais do que naquilo que a gente acha que é sobrenatural. Deus se manifesta numa palavra de consolo que você dá para alguém no trabalho. Deus se manifesta quando você socorre um aflito, quando você socorre um necessitado, quando você se torna a boca de Deus ou mão de Deus para auxiliar alguém. Nós temos uma tendência religiosa a achar que Deus só se manifesta naquilo que é Aí sabe o que a gente faz? A gente se torna uma igreja imatura, que vai atrás de tudo, menos da nuvem. Vai atrás de profeta, vai atrás de cantor, vai atrás de pregador, vai atrás da igreja do momento, menos da nuvem. Você está dizendo, pastor, que essas coisas não têm nuvem? Não estou dizendo isso. A nuvem está aonde Deus está direcionando. E Deus direciona aquilo que está de acordo com a sua palavra. Você pode ir para onde você quiser, mas se a nuvem não estiver baseando aquilo que você faz, se a palavra de Deus não é aquilo que serve como regra para você, você é um mero religioso. Aí eu tenho que te falar. Você corre um sério risco da nuvem levantar, sair e você ficar no mesmo lugar. Porque quem você achou que iria andar debaixo da nuvem, ficou para trás e você ficou junto. Sabe qual é o problema? Ao invés de olhar para a nuvem, eu estou olhando para a Liz. Ao invés de olhar para a nuvem, eu estou olhando para o pastor. Ao invés de olhar para a nuvem, eu estou olhando para o presbítero. Ao invés de olhar para a nuvem, eu estou olhando para um líder na igreja. Porque eu tenho certeza que aquele líder, aquele pastor, aquele pregador, quem quer que seja, vai se direcionar e vai se mover de acordo com a nuvem. O problema é, se você baseia a sua fé em alguém que não seja Jesus, você corre um seríssimo risco da sua vida espiritual ficar na mão de alguém que não combinou nada com você. Porque é isso que é verdade. A gente gosta de pessoas, a gente admira pessoas, a gente se pauta e se baseia em pessoas que não combinaram com a gente nada. O único que combinou com você alguma coisa se chama Jesus de Nazaré. A gente está lendo aqui, Jeremias, clama a mim. Ele está combinando, ó. Clama que eu vou te responder. E eu vou, além de te responder, eu vou te anunciar um negócio que você nem sabe o que é. Eu vou te revelar coisas que você nunca imaginou. Eu vou trazer para você uma plenitude de vida que nem você mesmo seria capaz de projetar e de planejar para a tua história. O texto está dizendo, olha, a nuvem levantava, agora onde que a nuvem se levantava? A nuvem levantava de sobre o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O lugar onde ficava o simbolismo e a própria manifestação da presença. Tudo o que o Antigo Testamento traz, tudo o que o Antigo Testamento traz, olhe para mim aqui, de Gênesis a Malaquias, tudo está implícito, porque representa a sombra daquilo que seria revelado plenamente no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse.
Então, tudo que Deus vai ensinando ao povo ao longo do Antigo Testamento é para estabelecer os princípios através da vida real, através da vida pragmática, através da vida cotidiana, através do dia a dia, que representaria a plenitude do que Deus revelaria através de Cristo. Cristo é a revelação plena de Deus. Cristo é a revelação plena da palavra. Cristo é a revelação plena de tudo e qualquer coisa que você possa fazer ou que possa direcionar a sua vida. Uma igreja sem Cristo é igual ao túmulo. É igual a cruz. O risco e o desafio da igreja moderna é não se tornar o túmulo de Jesus. Como assim, pastor? Até tem uns negócios lá, mas Jesus não está lá. Esse que é o desafio, irmãos. É a igreja não se tornar o túmulo de Jesus. Porque quando aquelas mulheres chegaram diante do túmulo de Jesus, o que o anjo falou para elas? Ele não está aqui. Agora, a nuvem, que aqui no livro do Êxodo, ela se levantava sobre o tabernáculo, é a sombra, é um espelho, é o simbolismo daquilo que foi revelado de maneira plena em Cristo. Porque Cristo disse para os discípulos, depois de ressuscitar, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. O tabernáculo simbolizava como um espelho, como um tipo, o que a igreja faria de maneira plena. Porque o tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E o que simboliza a presença de Deus no meio do povo hoje? O quê? O que simboliza a presença de Deus no nosso meio hoje? Não tem símbolo. Não tem símbolo. Olha para dentro de você, porque você é a morada do Espírito Santo. Não tem mais um tabernáculo. O tabernáculo somos nós. Não existe mais um tipo. A revelação agora é plena. Não tem mais um mediador. Você agora tem livre acesso a Deus. Então, quando a nuvem se movimenta e você continua olhando para a nuvem, não tem a ver com um fator externo a você. Vou te mostrar agora na Bíblia. Diz o apóstolo Paulo que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então existe alguma coisa que é testificada pelo testemunho interno, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela dá para a certeza da salvação uma ligação com o testemunho interno. Você se arrependeu, você depositou fé em Cristo, você é salvo. Alguém te pergunta assim, mas como que você sabe que é salvo? E aí você fala assim, rapaz, não sei, só sei que eu sei. Eu não sei te explicar, mas só sei que eu sei. Você tem uma convicção dentro de você. Isso não é a tua consciência, não. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus testificando com o teu espírito. Agora, se você tem alguma dúvida, a sua dúvida também é a sua certeza. A tua dúvida é a tua resposta. Ah, não sei se eu sou salvo. Então, possivelmente você não é. Olha que coisa louca. Deus direciona o povo de Israel, porque ele estava também apontando para nós, e agora que a gente já passou uma boa parte de já está tudo escrito e vivido, agora é mole, irmão. A gente olha para o passado e tem um monte de referencial. Mas hoje, a responsabilidade não é que eu seja o teu mediador. Não é que eu seja o teu mediador, porque você tem algo dentro de você que direciona a tua vida.
Não é a direção do pastor, não é a direção da igreja, não é a direção da visão. É o próprio Espírito Santo de Deus testificando dentro de você que ele tem um desígnio, ele tem um propósito, ele tem um projeto para a tua casa. Agora, se você baseia o que você vai fazer ou deixar de fazer em homens, em coisas dessa terra, ou em qualquer coisa que não seja a direção de Deus, você é um fortíssimo candidato a se frustrar. Sabe por quê, irmãos? Pessoas frustram pessoas. Pessoas desapontam pessoas. Pessoas batem nas costas da gente e falam assim, estamos juntos. E na hora não dá. Pessoas dizem para você, vamos embora. E na hora não vai. Gente chega para você e diz assim, pode confiar, conta aqui o teu segredo. Quero te ajudar. E quando você vira as costas, conta tudo que você contou e mais um pouco. Porque tem um ditado que diz, Giane está ali, professora de português, tem um ditado que diz, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, se você baseia qualquer aspecto da sua fé em mim, ou em qualquer outra pessoa nessa terra, você vai se frustrar, irmão. Vou abrir um parênteses aqui. Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A sua fé não vai se basear em alguém, mas você vai ter um referencial de alguém que é um imitador de Cristo, para que você possa caminhar a sua caminhada cristã. E quando você amadurece, você se torna também alguém que vai dizer para outra pessoa, seja meu imitador como eu sou de Cristo. É quando você começa a ser capaz de reproduzir o que Cristo fez em você. É quando você já não é um sanguessuga. É quando você já não é mais um menino na fé. É quando você não fica se contentando com a migalha. Você não quer só que Deus faça em você, mas você quer também que Deus faça através de você. E a obra que Ele começou em você vai transbordar e Ele vai alcançar outras pessoas que vão olhar para você e vão dizer assim, rapaz, eu quero imitar fulano, porque fulano é igual a Jesus. Eu quero imitar ciclana, porque ciclana é igual a Jesus. Não tem elogio melhor e mais bonito que você possa receber na sua vida do que alguém olhar para você e falar assim, rapaz, você é parecido com Jesus, cara. Não é porque é barbudo, cabeludo, não. É porque a sua atitude me lembra a atitude de Jesus. É porque você ama com o amor de Jesus. É porque você tem compromisso com a verdade, como Jesus tem. Porque agora também nos nossos dias, ser igual a Jesus significa ser conivente com tudo e absolutamente qualquer coisa. Porque Jesus, Ele só é amor, porque Ele também é a verdade. É impossível amar alguém sem conduzir essa pessoa para a verdade. Isso não é amor, isso é negligência. Beira o ódio. É você ver alguém caminhando em direção a um precipício e você falar assim, eu não vou advertir essa pessoa não, porque de repente eu grito alto demais, e aí eu vou assustar a pessoa, ela vai cair no chão, pode ralar o joelho. Mas você sabe que se a pessoa continuar caminhando, ela vai despencar no precipício e vai morrer. Mas não. É melhor que outra pessoa faça, porque eu não quero ficar mal com essa pessoa, porque se ela cair e ralar o joelho, ela vai me culpar. Irmãos, a gente começou a viver a caminhada cristã desse jeito. Que doideira é essa, gente? Agora não pode mais falar de pecado. Não pode mais pregar contra o pecado. Estão mudando o nome do pecado. Pecado agora não é mais pecado. Agora é condição, agora é opção, agora é doença. Que história é essa, irmãos? Se a gente começa a abrir essas concessões, daqui a pouco a nuvem já foi embora há muito tempo e você nem sabe onde ela está mais. Aí fica vagando para lá e para cá. Irmãos, eu conheço gente que porque baseava sua fé num homem, quando o homem caiu, estão vagando até hoje por aí, ó. Está no mundo. Aí fica assim, eu vou ficar dentro de igreja? Pessoal de igreja é tudo difícil. Igreja tem um monte de gente que é assim. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque Jesus não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. Ele veio para os que necessitam. E à medida em que você é alcançado pela graça dEle, Ele começa a modificar você. Ele começa a derramar sobre você. A nuvem começa a te direcionar. Mas é muito fácil, irmão. É facinho
se perder da nuvem no meio da caminhada. É facinho se perder da nuvem no meio da caminhada. Não é à toa que lá em Hebreus diz, sabe o quê? Para aqueles que foram alcançados, que experimentaram do dom celestial, experimentaram do Espírito Santo e caíram, para esse já não resta mais sacrifício algum. Então a nuvem não é uma coisa com a qual você se encontrou há 10 anos atrás. Eu fui salvo do ateísmo aos 19 anos de idade. Isso foi há 18 anos atrás. Só que eu encontrei com ele e eu comecei a minha caminhada para conhecê-lo. Lá atrás eu não conhecia Jesus, eu fui apresentado a Jesus. Eu só posso falar que eu conheço a Jesus à medida em que eu me relaciono com ele. Porque se ele falar comigo, eu vou conseguir discernir a voz. Nesse mundo que tantas vozes falam com a gente, você só vai discernir a voz do Senhor, você só vai discernir a voz do Espírito Santo, se você estiver familiarizado com ele. Sabe como? Entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E o pai que vem em secreto te recompensará. A caminhada cristã, irmãos, é desse jeito. Você começa a orar, parece que você está falando sozinho. Começa a orar e fala assim, rapaz, mas é assim? Aí você se habitua a falar. No final você já pediu tudo, em nome de Jesus, amém. Levanta e sai fora. Quero te ensinar aqui, irmão. Agora, porque pensa comigo. Deus precisa que você diga para ele o que você precisa? Claro que não, irmãos. Então a oração não tem a ver com uma lista de coisas que você vai comunicar para Deus. Oração é relacionamento. Se Deus sabe todas as coisas, diz o texto bíblico, que antes que a palavra venha à sua boca, ele já a conhece, a oração não tem a ver com Deus saber o que você precisa. A oração é a maneira como Deus determinou, na sua infinita soberania e graça, a maneira que o homem iria conhecer mais dele. A maneira através da qual o homem iria se relacionar com ele. Então, você ora, você fala, você pede perdão, você adora, você glorifica, e depois você escuta, irmão. Começa a fazer isso. Pastor, vou ficar lá em silêncio? Qual o problema? Pode ser que não aconteça nada no primeiro dia. Pode ser que numa primeira semana não aconteça nada. Mas com certeza, também pode ser que depois de 10 anos, também não aconteça nada. Porque Deus não é obrigado a te responder. Agora, você pode ter certeza de uma coisa. Daqui a 10 anos, se você fizer isso todo dia, daqui a 10 anos, você vai conhecer muito mais a respeito de Deus e ser conhecido por Ele muito mais do que hoje. Porque a nuvem, ela precisa ser identificada. Não é qualquer nuvem que você vai seguir. É a nuvem que está em cima do tabernáculo. É a nuvem específica. É a nuvem que simboliza e representa a presença de Deus. Aí olha o que estava acontecendo aqui. Vou para o versículo 38, porque a hora não está esperando. A nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Andar com Deus em algumas das suas jornadas não quer dizer nada. Correr para a nuvem só quando você está sentindo o sol queimando você, não faz de você alguém que está buscando a misericórdia, faz de você um egoísta que procura Deus só quando você precisa. Em todas as suas jornadas. Tudo que você vai fazer, se você buscar direcionamento de Deus, Ele tem direção para você. Tudo que você vai fazer, se você buscar aquilo que o céu tem para direcionar a tua casa, Deus tem direção para você. Agora,
Servir a Deus em parte é a mesma coisa que não servir. Vou finalizar falando o seguinte: imagina se eu chegasse... Fala nisso, cadê Jéssica? Ah, tá no Kids? Tá bom. Imagina se eu chegasse para Jéssica e aí falasse com ela assim, de noite, antes de dormir: de noite, antes de dormir, eu falasse assim para ela: amor, meu dia hoje foi sensacional. Fiz umas coisas legais na escola, consegui falar de Jesus para um aluno. Depois eu vim para casa na hora do almoço e comi, a comida estava bem gostosa. Obrigado porque você fez essa comida para mim. Obrigado por você ter cuidado da nossa casa aqui. Você está cuidando direitinho. Obrigado por isso. Você não está deixando nada faltar, você não está deixando nada fora do lugar. Muito obrigado por isso. Você está tornando a minha vida muito mais simples. Amor, eu tenho que te dizer também que amanhã eu tenho uma decisão muito forte e muito profunda para tomar. Então, amor, amanhã vou precisar que você me encontre meio-dia lá na escola para me buscar e me levar lá não sei aonde. E também, à noite eu vou para o culto. Então, eu queria muito que você fosse comigo dentro do carro, chegasse lá na igreja, você sentasse do meu lado aqui e você ficasse comigo, juntinho, antes de eu pregar. E eu olhasse para ela no final de tudo e dissesse assim: obrigado, amor. Viro para o outro lado e durmo. Você ia dizer, com sinceridade, que o meu relacionamento com a minha esposa é saudável? Eu nunca paro para escutar o que ela tem para dizer. Só eu que falo, só eu que peço. Eu até agradeço, mas eu nunca estou preocupado em saber o que ela tem para dizer para mim. Você diria para mim que esse relacionamento é saudável? Sim ou não, irmão? Então por que você faz com Deus isso aí, desse jeito? Por que muitas vezes eu faço isso com Deus? Tem alguma coisa errada, irmãos. Porque se esse é um tipo de relacionamento que não dá certo entre um homem e uma mulher, como é que vai dar certo entre um ser humano e Deus? Aqui, ó, em todas as suas jornadas, os olhos de toda a casa de Israel estavam fixos no que Deus estava fazendo. Por quê? Porque havia cumplicidade, havia relacionamento, havia preocupação em agradar a Deus. A nossa vida, quando passa de temporada, quando começa uma nova etapa da caminhada que a gente está fazendo aqui, é fundamental que a gente consiga, através do relacionamento com Deus, através da oração, através de uma vida sistemática e pragmática na fé. Porque a fé não é só o que você faz quando fecha o olhinho e fala assim: ah, Jesus, não. A fé é o cidadão que você é no dia a dia. A fé é o professor que eu sou quando eu entro na sala de aula. A fé é quem você é para a tua família. A fé é o que você faz no dia a dia. Muito menos do que o que você faz no domingo à noite, muito mais do que o que você faz de segunda a sábado. Agora, se a tua vida é direcionada pela nuvem, se a tua vida é direcionada por Deus, é impossível que as pessoas olhem para você e não vejam a voz e a mão de Deus agindo através de você. Porque diz a palavra: aquele que em nós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Como é que eu faço então, pastor? Se submeta a Cristo. Mergulha nele, começa a orar, pede a ele, começa a ler a palavra, porque na oração você fala com Deus e na palavra Deus fala com você. Quer ouvir uma profecia? Abre a Bíblia e lê. Quer ouvir um direcionamento? Pega, irmãos, tem mais de 31 mil versículos aqui, irmão. Você acha que é de brincadeirinha, é à toa que a gente memoriza um versículo aqui por mês? Sabe por quê? Porque no dia mau, no dia da angústia, no dia da dor, no dia do desespero, é a palavra de Deus que vai livrar você, é a palavra de Deus que vai sustentar você, é a palavra de Deus que vai fazer você andar de acordo com o direcionamento que Deus tem para a tua casa.
Então começa a se lançar em Deus. Para de se preocupar com gente que não quer ir para onde você quer ir. Para de andar com gente que quer levar você para longe de Deus. E começa a andar junto de pessoas que querem ser amigos de Jesus. Começa a andar com gente que quer ir para a eternidade, para Jerusalém celestial, porque é para lá que eu vou. Quando você começa a discernir isso, a nuvem se torna familiar para você. E você não vai conseguir andar de acordo com qualquer outra coisa que não seja essa nuvem.